Oi, oi, mulherada! Sejam bem-vindas. Aqui é o lugar de todas nós. Eu sou a Má. O episódio de hoje é o episódio que eu vou falar sobre o feminismo. Sim, isso mesmo. Tomei coragem para falar os meus pontos de vista. Acredito que nós temos vários vídeos em várias plataformas, vindo de várias pessoas sobre esse assunto. É um assunto muito atual. Embora não pareça, né, a atual, porque existe antifeministas, existe os machistas, existe uma sociedade que talvez não tenha o conhecimento ou não tenha parado para pensar o quanto isso impacta muito as pessoas. eh, e provavelmente isso não foi pensado por algumas outras pessoas, então eu vou trazer algumas informações eh, diretamente das minhas experiências e abordando a minha própria opinião. A questão de dados mesmos e o ponto. Se você quer saber mais sobre esse assunto, pesquise, porque é um assunto super atual e provavelmente pode até cair no Enem desse ano, quem sabe. Bom, mas sem enrolação, já sabe, né? Se você é novo aqui nesse canal, tá vendo meu vídeo de paraquedas, por favor, se inscreva no canal, curte o vídeo desde já para você não esquecer e compartilha para suas amigas também saberem que o canal existe e também se inscreverem e ajudarem aqui a incentivar. Eu desejo que meu canal prospere, assim como eu desejo que a vida de vocês prospere também. Mas vamos lá então para o que eu quero falar. É, eu vi muitas situações que a minha avó passou pela vida dela, que foram muito difíceis por ela ser mulher. Eh, eu não sei como a sua família é, a estrutura que a sua família é, mas a minha família, a estrutura vem de muitas mulheres que deram conta de tudo sozinhas. A família da minha mãe tem essa origem de serem mulheres independentes, guerreiras, e não foi por escolha própria, né? Muitas vezes não são por escolha própria. Mas assim, além de ser super comum, e eu percebi isso na escola, tá? Não era a única criança que não tinha pai por perto. Eh, Na verdade, tem muitas crianças que não sabem quem são os pais, os nomes, nunca conheceu, nunca viu a cara, não teve nenhum contato, não tem registro. Então, assim, é um caso bem específico que eu vou eh, contextualizando aqui para vocês, tá? Então, assim, vim de uma família onde a maioria são mulheres e mulheres que foram mães solos, né? Criaram seus filhos sozinhas e tiveram que trabalhar, se desenvolver, dar conta de tudo, dar conta de casa, dar conta dos filhos, dar conta do lar, ter uma carreira, ter uma vida profissional e ainda pensar em ter sonhos ou não. Muitos desses sonhos a gente sabe que a vida adulta e as situações que nós vamos tendo no dia a dia pode sim fazer com que a gente não viva os nossos sonhos, ou que situações que estão fora do nosso controle e que a gente tem como imprevisto, né, do caminho que você está trilhando, também faz com que você perca a possibilidade, né, de viver alguns sonhos. Assim como as oportunidades. A oportunidade vem e vai, a oportunidade se faz, mas muitas vezes não é questão só do querer, e sim algo mais complexo, tem mais camadas dentro desse assunto. Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo especificamente porque eu lembro de coisas que eu já ouvi a minha bisavó, eu ainda tenho bisavó viva, da minha bisavó me contando, sabe, como foi a infância dela, o estudo dela, a vida dela, como que eram os relacionamentos, que no caso ela não teve, ela só teve um relacionamento que foi com meu bisavô. Então, desde historicamente, né, com as mulheres da minha família que eu consegui conviver, eu entendo como que funciona esse mundo, essa sociedade que nós vivemos, e que ela é moldada, né, com um pouquinho de lá de trás e vem seguindo adiante com algumas das mesmas características. Bom, resumidamente, elas tiveram uma vida com poucas oportunidades onde que elas tiveram poder de escolha. Obviamente elas tinham que casar, mas, né, algumas puderam escolher quem eram seus maridos. Nem todas puderam escolher como seria e se seriam divorciadas um dia. A minha avó mesmo provavelmente não queria ter sido divorciada, não queria se divorciar. Naquela época o divórcio ainda era um negócio meio que.
o fim do mundo. E hoje em dia, querendo ou não, né, eu vou fazer vários comparativos ao longo da minha linha de raciocínio aqui, tá? Deixando esse parênteses bem claro. E hoje em dia não é muito diferente, né? Porque parece que a mulher decidir que ela não quer mais ter um relacionamento com o parceiro que ela tinha, ou ela negar ter uma relação física, emocional com uma pessoa, que ela muitas vezes nem conhece, não necessariamente é o anterior, parceiro anterior, parece sim o fim do mundo para muitos homens hoje em dia. Então, assim, eu não sei que nível, o que que aconteceu, que as pessoas se perderam, que nível que nós precisamos chegar, né, porque já está muito crítico ao meu ponto de vista, com as notícias que eu vejo, nas minhas redes sociais eu vejo muitas notícias sobre feminicídios, vídeos apontando como tá crítico a situação na nossa sociedade. Então, assim, não é porque a sociedade é mais composta por mulher que vocês têm que sair eliminando a maior parte da sociedade, tá? Vou deixar isso muito claro aqui, que assim, não faz sentido nenhum. Se por algum motivo isso fez sentido na sua cabeça, por favor, reveja o que tá passando na sua cabeça. E assim, são várias situações que a gente tem na história que foram revolucionárias e que sim envolvem o feminismo, o movimento em si. Eu não estou falando da parte Nutella, digamos assim, do que é o feminismo, eu estou falando do conceito da origem do que é o movimento, que toda mulher tem que ter o seu papel de voz ativa, tem que ter o seu lugar de atuação, seja o lugar que ela quer ou não, independente do lugar que ela quer ou não. Temos que ter mulheres em cargos políticos, temos que ter mulheres em cargos empresariais, temos que ter em cargos governamentais. Todos os lugares que existe um homem atuando, tem que ter uma mulher também. E por quê? Porque é a questão de equidade, de direitos iguais, de poder pensar. A mulher também é um ser pensante que consegue pensar a mesma e poder decidir na mesma posição e cadeira que o homem também vai poder decidir ali no poder que lhe cabe. Seja um professor, uma professora, que são pessoas que têm a profissão de capacitar, informar e gerar pessoas para um futuro. Então, sim, professor é um cargo super válido, porque começa nele, basicamente. Então, obviamente, pais e mães, porque são eles que trazem a questão de respeito, educação, consenso, noção. Não é só a escola que traz isso, na verdade, é muito mais os pais do que a escola em si, porque a escola traz um período muito resumido, digamos assim, estudos que não é tão aprofundado, até na minha opinião. A gente deveria rever muito nossa educação, apesar de nós, né, sabermos, pelo menos em geografia, que a nossa Terra é plana e que a América Latina é um continente. Mas não vou me aprofundar nisso. Resumidamente, calma aí que eu me perdi um pouquinho. Lembrei. Então, o que eu quero dizer isso é que sim, as mulheres têm o direito de votar, de dirigir, de ter conta bancária própria, de poder tomar decisões por si só, de poder ir ao lugar onde ela quer ir, que ela não necessariamente seja forçada a estar acompanhada. Tipo, gente, às vezes é difícil fazer uma endoscopia sozinha, porque não dá pra fazer, você tem que ter acompanhante. E hoje em dia, tanto homem quanto mulher estão sempre sozinhos, então assim, é difícil às vezes fazer uma endoscopia. Foi um parêntese para deixar o negócio mais leve, tá? Deixar muito claro, porque eu não quero gerar um debate, uma confusão, porque já existe demais aqui nas redes sociais e no mundo lá fora. Eu só quero deixar momentos de reflexão, que você tenha oportunidade de refletir sobre o que você tá, onde você está se posicionando, como você se comporta frente a esse assunto, e se você tem realmente um posicionamento sobre esse assunto, né? Que é importante a gente, dentro da sociedade, como sociedade, saber se a gente vai dizer sim ou não, ao invés de ficar em silêncio e fingir que está concordando com tudo. É assim que você tem a sua própria opinião formada, quando você cria a sua opinião, né? Meio que tá na cara. Então, assim, eu lembro que minha avó me falava muito uma frase que ela gostava de bater no peito e falar com muita felicidade sobre isso. Que lugar de mulher, na opinião dela, era onde a mulher quisesse.
Se a mulher quiser ser professora, médica, advogada, juíza, presidenta. Então, assim, por que não, sabe? Então, assim, ela deve ter visto muita coisa ao longo da vida dela, que deve ter sido impactante. Eu vi algumas, nesse pouco tempo de vida que eu tenho, que também foi impactante nesse quesito. E eu acho que sim, todas nós devemos estar em todas as camadas da sociedade, preenchendo todas as cadeiras possíveis. Isso é sobre, sim, cargos, vida profissional, ter carreira, decidir se nesse meio tempo vai ser mãe, não vai ser mãe. É um direito da mulher. Ninguém tá parindo no lugar dela. Então, ninguém tá carregando um bebê de 9 meses, um bebê por 9 meses ali no útero dela. Entendeu? Então, é o útero dela, deixa ela escolher o que ela quer fazer. É sobre isso. O feminismo que eu apoio, que eu trabalho e inspiro pessoas, é sobre isso. Tem muitas coisas que eu não vou concordar, mas a pessoa tem o direito de fazer o que ela quer e que acha melhor para ela. E dentro disso, eu vou trabalhar para as pessoas, todas as mulheres terem esse direito de poder dizer em voz alta e seguir com a decisão que elas querem tomar, porque é um direito delas. E se isso for num assunto que entra numa vertente que é mais complicado, o contexto é maior, há uma complexidade e são mais camadas, aí a gente vai sentar e, obviamente, ter uma noção maior do que se trata o assunto. Mas eu tô falando no assunto assim, a minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Eu não tenho nenhum dono e assim por diante. É isso o que trata a questão, a base do feminismo é isso. É poder escolher onde você está inserida na sociedade. E, de fato, estar ativamente inserida na sociedade. Não como algo, um objeto, não como uma pessoa descartável, mas sim como mais uma parte de todo o sistema. Digamos que assim, é, eu sou um dedo dentro do corpo humano inteiro que é a sociedade. Seria mais ou menos isso. E para enfatizar mais ainda esse tema que eu estou falando, nesse sentido, nessa linha de raciocínio que eu estou tendo, é a questão também da mulher poder decidir e seguir as escolhas que ela quer ter. Seja sobre o estilo de roupa que ela veste, o gosto musical, o gosto de pessoas que ela se relaciona e sobre as escolhas do próprio corpo. Se ela vai ou não fazer uma cirurgia. Vocês sabiam que tem uma cirurgia que é a. Eu esqueci o nome certinho agora, mas que é a cirurgia que a mulher corta, basicamente corta uma das trompas, ou as duas trompas, para não ter mais nenhuma gravidez. É o que o homem também pode fazer, a mulher também pode fazer essa. Só que, se eu não me engano, eu não sei se já mudaram essa lei, mas há pouco tempo atrás essa lei ainda falava que a mulher tinha que ter depois de 3 filhos, ela poderia parar de ter, né, gestações, e ela tinha que ter o consentimento do parceiro dela para ela poder fazer isso. Sendo que, se o homem quiser, né, não mais fabricar filhos, ele não precisa do consentimento de ninguém, ele só vai lá, faz, pronto, acabou. Então, assim, é um pouco injusto, sim, nessa parte, se você parar para pensar ângulos simples, porque a gente tá falando da pessoa que é a que carrega e gera um bebê por 9 meses no útero e coloca todo internamente os órgãos para poder gerar essa vida. Ela é 100% responsável dessa vida, por essa vida, a partir do momento que essa vida está nela e ela vai parir. E ela sempre vai ser responsável por esse ser. E assim, a gente tem que ter mais direitos de poder falar o que a gente quer. A gente tem que poder ter oportunidade de se expressar. E a gente não tá pedindo necessariamente para seguir tudo que a gente quer. A gente tá querendo, a princípio, pelo que eu vejo, é poder escolher o que quer fazer. É poder dizer o que vai fazer e ninguém encher o saco. Agora, a gente pode evoluir, com certeza, para algo mais pra frente, mas por enquanto a gente só tá dizendo o mínimo que a gente quer. A gente, mulheres, né? Então, assim, eu sei que incomoda muita gente o posicionamento feminino hoje em dia. Muitos homens, muitas mulheres que não concordam. Eu queria realmente poder dizer que eu entendo essas mulheres, mas eu não entendo, porque provavelmente elas não passaram por nenhuma experiência tão canônica, evento tão canônico na vida de uma mulher,
que geralmente acontece, para ela poder defender que não necessariamente há necessidade do feminismo. Se a sua voz nunca foi calada, parabéns, comente aqui. Mas se a sua voz foi calada, alguém respondeu por você, alguém agiu por você, alguém escolheu por você, a entenda que o feminismo existe para você poder tomar suas próprias decisões e, de certa forma, é um movimento para cortar esse movimento de você não poder dizer por você mesmo. Basicamente é isso. Eu queria trazer esse ponto leve de ponto de vista sobre o tema, deixar muito claro que, assim, você tem que lembrar das mulheres que convivem ao seu redor, as histórias delas. Vocês conhecem as histórias delas? Fora que nenhuma pessoa conhece 100% a história de uma mulher, porque são tantas camadas, são tantas histórias trágicas, são tantas coisas bizarras que acontecem para conceituar da melhor forma possível, que nem sempre você vai achar que conhece a pessoa e você não vai conhecer, porque elas já passaram por tantas coisas. E assim, dos últimos 4 anos que eu venho conversando e conhecendo mulheres, todas já passaram por uma relação abusiva. De todas as relações que elas tiveram, pelo menos uma foi abusiva. Então, assim, realmente eu não enxergo que o problema é a mulher inserida na sociedade. Eu não enxergo que é a mulher querendo expressar a vontade própria, querendo decidir por si própria, sabe? Na verdade, eu entendo que o problema na sociedade é as pessoas enxergarem que cada um tem que cuidar da própria vida e se desenvolver e cuidar da sua própria vida e deixar outra pessoa agir por si só. Porque a gente tá falando de desenvolvimento individual, sabe? Que sim pode afetar a sociedade num coletivo, porque a sociedade a gente trabalha com cada um fazendo parte de um grupo gigantesco, então cada um contribui de um jeito. Coisa simples para se entender. Bom, eu espero que de certa forma o vídeo vai ficar muito longo. Eu posso trazer parte 2 desse conteúdo. E eu vou trazer mais pra frente alguns outros pontos de vista sobre esse tema, porque é um tema muito importante, é fundamental você tentar entender. E com esse vídeo hoje, eu espero que você tenha como reflexão, e o meu apelo é: você senta com as mulheres da sua família, troque com uma conversa muito franca, escute as histórias delas, conversa com elas sobre o que que elas já viram dentro da sociedade, para você entender um pouquinho antes de você só seguir na linha de raciocínio da pessoa que você gosta, que é influencer, ou da pessoa que você acha que diz que é verdade absoluta e você segue. Então, assim, reflita que há várias outras histórias e outros lados que podem sim contribuir para o seu crescimento como né, com a sua história e o seu desenvolvimento aí como pessoa e que muita coisa ainda tá por vir, e então vamos tentar tomar um rumo melhor, né, para nossa sociedade e tentar saber conviver melhor um com os outros, porque até onde a gente sabe, todas essas guerras que a gente já viu nos livros de história não levam nada, só dá um grande, só preenche páginas de um livro e esvazia muitas gerações, acaba com vidas, acaba com gerações, e assim, sinceramente para nada. Se a sua vida fosse contada no livro de história, tipo, você foi uma pessoa, um personagem importante no mundo, na história mundial, você ia querer ser lembrado como? Como vilão ou como mocinho? Também é uma reflexão muito boa. Então, assim, provavelmente, se tiver no livro de história daqui a alguns anos, em 2025, 2026 existiu os Red Pills. E eles estavam espalhando um discurso sobre o ódio contra a mulher que eles sentiam e que eles tinham que semear e alimentar e seguir disseminando esse ódio por todos os lados. E aí nisso se rebelou vários homens, e aí todos os homens começaram a querer matar e ceifar metade da população que era mulher. Então, assim, essa história, na verdade, existe há muito tempo, só que se muda vários cenários, né? A gente tenta mudar um enredo um pouquinho assim da história, mas é tudo muito parecido. Se você pegar o livro de história e puxar da história desde que a humanidade começou a se desenvolver até os dias de hoje, e só pensa um pouco.
A gente não tá fazendo nada diferente que os nossos ancestrais. Então, a gente deveria quebrar o ciclo e ser um pouquinho melhor, mais evoluído, mais desenvolvido e tentar só conviver mesmo. Não gosta, não ama, ótimo, só deixa, vai embora. Porque, assim, eu não entendo uma pessoa matar outra. Isso não é amor. Isso não é amor. Seja lá o que você sente pela outra pessoa, se não for amor, só deixa a pessoa embora. Não precisa matar ela, não. Pensem um pouquinho, tá? Comentem aqui, compartilhem para as pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que o tema é relevante para essa pessoa abrir os olhos, ter uma conversa, desenvolverem entre vocês uma conversa. Então não se esqueçam, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal para receber os vídeos em tempo. E eu espero que eu tenha contribuído para nem que seja uma pessoa, 1% do seu senso de autocrítica e auto desenvolvimento como pessoa, para ter uma opinião própria e saber onde você vai se posicionar e qual é o seu posicionamento no jogo atual que estamos vivendo da vida. E é isso, te vejo no próximo episódio. Beijo!